Muito bem, um bom sábado a todos. Que bom estar mais uma vez com vocês. Não vai ser a última, né? Embora a gente esteja se despedindo, a gente vai vir algumas vezes ainda, mas de fato, oficialmente, a gente já está se preparando aí para essa nova fase, né? Mais duas boas-vindas a você que está nos acompanhando pela internet também, seja muito bem-vindo. E que nessa manhã você possa ouvir a voz de Deus, né? Não a voz do pastor, não a voz do homem, mas que a voz de Deus fale com você nessa manhã. Amém? Antes da gente entrar na nossa mensagem, chegou um pedido de oração agora, há pouquíssimos minutos, a favor do Renato. O Renato, ele é ancião lá da igreja do Jardim Eulina, e ele vem lutando há algum tempo com pelo menos 2 anos, né, com as sequelas da Covid, e o pastor pede que nós oremos por eles, então nós vamos dedicar uns minutos agora para a gente orar por esse irmão que acabou de entrar em uma cirurgia, ok? Vamos tirar uns minutinhos então agora para a gente fazer uma oração por o nosso irmão Renato. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelas suas misericórdias e porque elas se renovam a cada manhã, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pela bênção e pelo privilégio que nós temos de te servir e de te adorar. Nesse momento queremos colocar nas suas mãos, na sua presença, o nosso irmão Renato, que está em cirurgia nesse momento, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece do que ele precisa, sabe do que ele precisa, Senhor. E o nosso pedido nesse momento é que o Senhor esteja com ele, Pai, dando paz ao coração dele e o da família e instrumentalizando ali, Pai, os médicos para que façam o seu melhor e que esse irmão breve possa dar testemunho da sua recuperação, Senhor. Nos abençoe agora na mensagem que teremos, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a diminuir o volume do mundo e das coisas que nos preocupam, para que a gente possa ouvir a sua voz, Pai, nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, a gente fica muito feliz de vir aqui à igreja, a gente se sente muito confortável, a gente quer agradecer. Poliana deve estar em algum desses banheiros aí com a Esté, mas a gente agradece a vocês pelo carinho, pela hospitalidade. Essa igreja, se você está visitando essa igreja pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas saiba que essa igreja vai te amar muito. Quando a gente chegou aqui, ninguém nem sabia que a gente ia fazer estágio, nada, a gente foi abraçado assim de uma maneira inexplicável. Então, que Deus abençoe vocês por esse dom, por esse amor que vocês nos deram. E tem um pastor amigo meu, que ele foi pastor no Espírito Santo e ele foi transferido para Brasília, né? E é engraçado que quando ele foi transferido, ele estava na igreja, ele era departamental lá no Espírito Santo e estava na igreja, e na igreja ele olhando para a cara dos irmãos, para o rostinho de cada irmão, e começou a falar assim: irmão João, nunca vou esquecer aquela salada. Irmã Maria, nunca vou esquecer aquele cozido. E de fato, se a gente fosse usar esse mesmo método, daria para a gente ficar falando um bom tempo, porque igreja que cozinha bem, né? Muito obrigado também pelos almoços aí nesses quase 2 anos aí que a gente passou junto. Mas, meus amigos, eu quero convidar você para meditar um pouco comigo em uma mensagem que tem falado muito, mas muito mesmo ao meu coração. Eu pensei nessa mensagem há mais ou menos uns 9 meses atrás, e Deus começou a falar comigo através desse texto, e eu pensei, um dia eu ainda vou ter a oportunidade de dividir isso com a minha igreja, e estou feliz porque há essa oportunidade. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, na carta 2 Timóteo, no capítulo 4, abre aí. Nós vamos ler agora o verso 8, mas você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear aí por alguns versos, né, desse capítulo. Segunda carta de Paulo ao seu amigo Timóteo, capítulo 4, no verso 8. Amém? Todos encontraram? Antes da gente ler, vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar diante da sua palavra, Senhor. Ela está aberta diante de nós e a nossa oração é para que o mesmo Espírito, Senhor, que inspirou os escritores, possa nos iluminar nesse momento, para que a gente ouça a sua voz, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Leia comigo aí o verso 8, verso conhecido, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Na mensagem de hoje a gente vai passar por algumas características e alguns conselhos, alguns ensinamentos que Paulo dá aqui a Timóteo com respeito aos últimos dias, para que eu e você pudéssemos nos preparar para esses últimos dias, né? Alguns conselhos e características daqueles que amam a vinda de Cristo. Essa carta foi uma das várias cartas escritas por Paulo, né? E o interessante dessa carta em específico, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é que ela representa as últimas palavras do apóstolo em vida. Paulo estava preso nessa época, estava preso em Roma, e há também uma possibilidade que ele estivesse até acorrentado quando ele estava escrevendo essas palavras. As duas últimas cartas, né? 1 Timóteo e 2 Timóteo. Nessa carta, Paulo ele gasta um tempo falando das bênçãos e das dificuldades do ministério, do seu ministério. E nessa discussão, nessa apresentação, nessa retrospectiva dessas bênçãos e dessas dificuldades, Paulo está buscando aqui incentivar o jovem Timóteo, incentivá-lo para que ele fique firme no seu ministério e principalmente para que ele conserve a doutrina, para que ele conserve a verdade, conserve a palavra. E nesse contexto, Paulo dá vários conselhos também a respeito dos últimos dias, dos dias que ele estava vivendo e que a igreja viveria em pouco tempo, e aplicado, é claro, para nós, para os dias que nós vivemos, os últimos dias, os dias que nós vivemos. Eu quero que você acompanhe comigo aqui no capítulo 4, alguns versos, porque nós vamos tirar algumas lições bem importantes. Eu quero a sua concentração para que você entenda bem aqui a proposta e a mensagem de Deus. Abre comigo aí no mesmo capítulo, vamos ler agora aqui o verso 1 e o verso 2, porque uma grande verdade desse capítulo, da mensagem dessa manhã, é que aqueles que amam a vinda de Cristo, eles vivem na contramão. Leia comigo o verso 1 e o verso 2 aqui do capítulo 4, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Nesses poucos versos aqui que nós lemos, nós vemos que Paulo ele não desanima ali nos seus últimos dias de vida praticamente, nos seus últimos momentos, últimos suspiros do seu ministério. Paulo permanece animado e esse ânimo ele quer passar para Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, em resumo, né? Faça todo o possível. Prega, insta, esteja pronto para falar, se tiver oportunidade, se não tiver, se for uma boa ocasião, se não for uma boa ocasião, esteja pronto para falar, para exortar, para repreender, sempre com amor e sempre focado na doutrina. Paulo fala para Timóteo: faça aquilo que for preciso, não se acostume, não se acomode, não se acanhe e não se conforme com a situação desse mundo. E é o que Paulo fala, né? Em Romanos 12, no verso 1, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. Paulo, nos seus últimos momentos de vida, nos últimos momentos do seu ministério, ele gasta um tempo preocupado em inspirar a Timóteo, dizer: continue, fique firme, não desanime, siga adiante, exorta, prega a palavra. No verso 3 e no verso 4 nós vemos algumas outras características. Ele diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se, né, às fábulas. Paulo aqui ele faz um prenúncio, né? Ele dá uma introdução, faz um prenúncio daquilo que a igreja enfrentaria, já estava enfrentando, né, na época que ele escreveu, mas que enfrentaria com mais afinco nos momentos que se seguiam e também nos nossos dias, né?
E eu acho interessante essa expressão, coceira nos ouvidos. Eu acho interessante essa expressão, porque o sentido aqui seria pessoas, cristãos, né, que buscam sem parar interpretações fantasiosas com respeito à palavra de Deus, que buscam, como Paulo está exortando, né, a doutrina, mas uma doutrina que acolha o pecador, mas que não repreenda o pecado. E aquilo que Paulo estava vivendo naqueles momentos, e que fica muito mais evidente, mais forte depois, é o que nós temos vivido também. Pessoas que buscam doutrinas e interpretações fantasiosas da Bíblia, para que essas interpretações se acomodem à sua maneira de enxergar, à sua maneira de pensar, à sua maneira de viver. Uma doutrina que acolha o pecador, mas que não repreenda o pecado. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Vai ter tempo em que as pessoas não só não suportarão a sã doutrina, a verdade, como elas rejeitarão e vão se cercar, vai se multiplicar as pessoas que querem falar sobre interpretações fantasiosas da Bíblia. E é o que estava acontecendo ali com os retóricos gregos e os gnósticos também, que era o público que Paulo lidava, né? Usando interpretações diversas da palavra de Deus para confundir os cristãos da época. E como nós temos visto isso hoje em dia? Como nós temos visto discursos, e aqui eu falo com todo, né, o amor do meu coração, como a gente tem visto discursos travestidos de santidade, mas que não representam a nossa causa. Essa tem sido a situação de muitas das nossas igrejas, e talvez você aqui esteja encontrando isso em alguns contextos. Paulo, lá em Efésios 4,14, ele disse: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Para que não sejamos como meninos inconstantes, que é levado de um lado para o outro por qualquer doutrininha. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, pregue a verdade, insta, exorta, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão nem querer ouvir mais. E quando esse momento chegar, a verdade vai ser mais do que necessária. Quero dizer para você, enquanto nós estamos aqui desse lado da eternidade, né, nós temos muitas questões terrenas que são importantes para nós como filhos de Deus. Muitas questões. Política é muito importante. Meio ambiente, cuidado com o meio ambiente é muito importante. Defesa das minorias, tudo isso é muito importante. E o cristão, o verdadeiro cristão, precisa estar consciente dessas causas, porque a nossa mensagem, a nossa vida como cristão é holística, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Mas vem para cá, isso jamais deve tomar primazia na nossa vida, porque a nossa causa primária não é essa. Nós estamos aqui para trabalhar pelo rei e pela pátria, pelo reino e pela pátria. Essas coisas são importantes. Nós precisamos tomar tempo para nos inteirarmos de todas essas questões importantes do nosso século. É verdade, porque mais uma vez a nossa mensagem, a nossa vida como cristão é holística. Ela abraça vários aspectos da nossa vida social, relacional, mas isso jamais deve tomar primazia na nossa vida, porque o nosso trabalho é pelo rei e pela pátria. Filipenses 3:20, Paulo mais uma vez, né, nos aconselhando, ele diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O contexto que Paulo fala isso é muito interessante, porque é nesse capítulo que ele fala: sede meus imitadores, me imitem. E esse sede meus imitadores não é um bater no peito, eu sou bom, não. Se você olhar o contexto, é um desespero de Paulo, porque ele fala o seguinte: sede meus imitadores, porque chorando, e ele usa essa linguagem, né? Chorando eu reconheço que alguns são inimigos da cruz. E ele não estava falando dos pagãos, ele estava falando dos religiosos. Cuidado com os púlpitos reluzentes, porque há muitas mensagens travestidas de santidade, com uma capa bonita, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita. A nossa cidadania está onde? No céu. Nosso objetivo é o céu, o nosso destino é o céu.
O nosso objetivo final é o céu. Nossa cidadania está lá. Então, Paulo, nesse desespero, me imitem, porque eu tenho chorando aqui, reconhecido que alguns entre nós são inimigos da fé. Ellen White, nesse contexto, comenta que quanto mais ardentes nossos próprios esforços para manter a santidade do nosso coração, tanto mais aguda será a nossa percepção do pecado. Aquele que está conectado à videira, aquele que está conectado à fonte, aquele que está conectado com a palavra, que tem relacionamento com Cristo, ele não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Aqueles que amam a vinda de Cristo andam na contramão. Mas há uma segunda verdade nesses textos que eu quero continuar lendo com você aqui. Lê comigo o verso 5. Tu, porém, o verso 5 do capítulo 4, de Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que coisa linda, né? Ao passo que as vozes aí fora, que as vozes elas gritam e elas pressionam, ao passo que essas vozes aumentam ao nosso redor, deve aumentar também a intensidade da nossa pregação. Como? Pelo cumprimento do nosso ministério. E aqui é a segunda grande lição dessa mensagem. Aqueles que amam a vinda de Cristo, não só não se conformam, não só andam na contramão, mas eles cumprem o seu ministério. Eles cumprem o seu ministério. Como Timóteo foi exortado, aqui a pregar e a avançar, e aí nós também somos chamados por Deus para pregar essa mensagem a despeito e apesar das aflições. E nesse sentido nós deveríamos pedir a Deus ombros mais fortes, não fardos mais leves. Ombros mais fortes, não fardos mais leves, porque se essa é a nossa missão, se é isso que nós precisamos para ver o Salvador, nossa resposta deveria ser: eu vou, Senhor. E Paulo era um homem que entendia o contexto em que ele vivia. Paulo era aquele homem que você pode analisar em vários versos, que ele usava da cultura, de artifícios culturais da época, do contexto que ele estava envolvido, para se conectar com o público e a partir dali pregar a mensagem. Ele era esse homem aberto, esse homem que contextualizava a mensagem, estava aberto a novas abordagens, mas ele sabia o seu lugar, ele sabia o seu propósito, ele sabia para que ele estava naquele meio, ele sabia a razão pela qual ele estava conectado com aquelas pessoas e usava daqueles artifícios. E aqui eu quero ler com você uma passagem muito, muito incrível, que traz uma sobriedade muito grande, que está aqui em Filipenses 1, no verso 20 a 24, Filipenses 1, verso 20 a 24. Olha que coisa incrível, olha a sobriedade desse homem, desse apóstolo. Ele diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Há uma discussão grande aqui, sobre a contribuição do apóstolo com o progresso do evangelho e as vozes que estavam ali concorrendo, a oposição às vezes de dentro e de fora, e ele fala isso aqui, eu tenho, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu vou ser envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo ali, na sua situação de cárcere, não me preocupo com isso, com essas coisas, eu sei que eu não vou ser envergonhado, porque Cristo vai ser glorificado, se eu morrer, se eu viver, Ele vai ser glorificado. Essa não é uma preocupação para mim, diz Paulo. E o verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz mais para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Gente, olha a sobriedade desse homem.
Ele olha, eu não estou preocupado com a minha vida, porque independente do que aconteça, eu não vou ser envergonhado. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Morrer para mim, vocês estão achando que vocês vão fazer algo muito ruim para mim? Morrer para mim é lucro. Por quê? Porque se eu morro, eu vou encontrar meu Salvador logo em seguida. Claro que todo morre, no piscar de olhos, vocês entenderam, mas se eu morro, eu vou encontrar o meu Salvador. Então isso é muito melhor. Eu estou indeciso, mas parece que se eu ficar vivo, eu vou poder contribuir mais para a igreja. Então parece que é melhor ficar vivo mesmo. Olha a sobriedade desse homem. Sabe o que você acabou de ler? O resumo de alguém que sabia o seu propósito. O resumo de alguém que sabia para que ele nasceu. Paulo sabia para que ele tinha nascido. Pode ter vagado um tempinho, perseguido a igreja, teve todo aquele momento, que foi muito importante também para o seu ministério, porque Deus ele transforma a maldição em bênção, mas Paulo entendia a razão da sua existência. Paulo sabia o seu propósito. Paulo sabia para que ele veio ao mundo, para cumprir o seu propósito. E aqui eu tenho uma pergunta para te fazer, e você? Já descobriu qual que é o seu ministério? Já descobriu qual é a parte que você pode tomar na obra de Cristo para fazer avançar a sua obra? Anote isso. Quando você intercepta a sua paixão com a sua habilidade e encontra um propósito espiritual, é muito provável que ali você encontrou o seu chamado. Sua paixão, algo que você é apaixonado, com a sua habilidade, você sabe fazer, e você encontra nisso um propósito espiritual. É muito provável que ali está o seu chamado, o seu propósito no reino. O que mantém um missionário no campo, falando de missão, não é a igreja, não são os recursos, não é o seu trabalho, nem o seu desejo. O que mantém um missionário no campo é a profunda, intensa e intransferível noção de que foi Deus que o chamou. Tem uma missionária dessas várias, que estão com a gente lá nesses projetos, que ela vivia numa ilha chamada Palawan, que é uma ilha lá da Ásia, ali na região das Filipinas. É uma ilha que você chega nas Filipinas, pousa o avião, sai do avião, anda de ônibus um tanto, pega um outro teco-teco, aqueles aviões pequenininhos, voa mais umas horas no meio de uma floresta, não vê nada, você vê um ponto no meio. É o projeto da igreja. E esse é um dos projetos que mais se desenvolve hoje, um dos projetos que mais cresce. Mas a primeira missionária que foi lá pregar a mensagem aos não alcançados, ela dizia que todos os dias ela sentia vontade de ir embora. Todos os dias. Todo santo dia. E aí perguntaram para ela: você tinha vontade todo dia de ir embora? Por que não ia? Pega o avião e vai embora. Ela falou: porque eu conhecia, entendia o meu chamado. E a despeito das minhas aflições, a despeito da minha falta de conforto, da minha privação, eu sabia qual era o meu chamado. Eu estava disposto a fazer tudo por isso. Tem um pregador cristão chamado Viktor Frankl, que ele diz que a nossa vida é transformada quando se descobre uma missão que vale a pena cumprir. Nossa vida é transformada quando a gente descobre uma missão que vale a pena cumprir. Alguns outros escritores dizem um propósito pelo qual vale a pena morrer. Quando eu olho para Paulo trazendo essa sobriedade, essa visão tão clara que ele tinha, eu fico emocionado e muito intrigado, porque de fato essa deveria ser a nossa posição. Sabe por quê? Não sei se já te contaram ou não, mas esse mundo aqui não vai muito longe. E se a gente quer de fato ter uma vida abundante, uma vida que transborda, uma vida completa, a gente tem que estar lá. E para estar lá, a gente tem que cumprir o nosso ministério aqui. E Paulo era alguém que entendia isso mais do que ninguém. Ele entendia isso. Se a minha vida na carne, ela vai ser interessante para a igreja, é melhor eu ficar vivo, porque eu já entendi o que vai dar esse mundo, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri o meu ministério. Deus chama cada um de nós, meus amigos, para amarmos a sua vinda, e os que amam a sua vinda, andam na contramão e cumprem
o seu ministério. Agora eu entro na parte final dessa mensagem, que é a parte que mais mexe comigo. Afinal, o que é amar a vinda de Cristo? Leia comigo aqui, ainda em 2 Timóteo, verso 6, 7 e 8. Capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Ele diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Sabe o que é ser oferecido por libação? É uma oferta líquida, derramada. Te lembra alguma coisa? Veja bem, Paulo entendia que a sua morte não ia envergonhar em nada a causa de Cristo, né? E aqui até a sua morte, ele a considera como uma oferta para o reino de Deus. Que coisa incrível. Mas ele continua: o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui traz essa noção, né, dessa corrida de revezamento. Essa carreira era uma corrida de revezamento romana. Então, ou seja, ele completou a sua carreira e agora passa o bastão para Timóteo. E eu e você somos aqueles que vão cumprir e escrever, né, o capítulo 29 de Atos. Somos nós, está na nossa mão. E aqui o verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meus amigos, essa concepção que Paulo traz de amar a sua vinda, para mim é uma das coisas mais incríveis da palavra de Deus. Essa coroa da justiça vai ser dada a mim, mas não só a mim, mas a todos quanto amam a minha vinda. E quando eu estava pesquisando, eu procurei a palavra, né, para saber o sentido daquilo, porque estava pulsando no meu coração. Falei, eu quero descobrir o que Paulo estava querendo dizer ali. E o sentido daquilo que ele estava querendo dizer, aqueles que amam a vinda de Cristo, ele está falando de um povo que coloca o seu amor sobre a vinda de Cristo. E o sentido aqui, eu vou ler para você entender. A palavra sugere muito mais do que um mero impulso, mas ela exige que toda a vida, todos os estágios de pensamento e de ação sejam orientados em direção à pessoa amada. Meu Deus do céu! Amar a vinda de Cristo é muito mais do que um discurso. Amar a vinda de Cristo é muito mais do que vir à igreja e do que participar de um departamento. Amar a vinda de Cristo é muito mais do que isso. Muito mais do que um impulso. É algo que exige que toda a vida, todos os estágios do pensamento e das ações sejam orientadas para a pessoa amada. Meu amigo, a convicção da volta de Cristo deveria mudar a maneira como nós vivemos. A nossa convicção da volta de Cristo deveria controlar a maneira como nós usamos o nosso tempo, como nós usamos o nosso dinheiro. Deveria nos incentivar a sermos pessoas melhores. A gente tem que ser pessoa melhor, porque senão o nosso próximo não nos suporta, né? Claro. Mas a maior motivação para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento relacional, deveria ser a volta de Cristo. A noção da volta de Cristo deveria mudar a maneira como a gente vive. Quando Paulo está dizendo, a coroa está garantida para mim, mas não só para mim, mas todos aqueles que amam a minha vinda, está falando de uma geração que não se conforma, está falando de uma geração que anda na contramão, está falando de uma geração que cumpre o seu ministério, e está falando de um povo que considera todas as esferas da sua vida, todas as áreas da sua vida em direção à pessoa amada. Está falando de um povo que as suas ações, os seus pensamentos, as suas conversas são embebidas de amor por essa pessoa. E nesse sentido, Deus nos convida a termos um amor radical. E esse amor radical é pela sua vinda. Tem um escritor que ele, de uma maneira muito poética, ele fala: eu gostaria muito de ter
a coroa reservada àqueles que amam a vinda de Cristo. Ela me parece ser muito mais brilhante que todas as outras. Claro que é uma linguagem poética, mas Paulo amava a vinda de Cristo. Eu tenho a impressão que, apesar de ser um pouco rude às vezes, né, é um temperamento meio de Paulo assim, ele dizia todos os dias para Deus que ele amava a vinda dele. Você ama a vinda de Cristo? Você ama a Cristo? Você já falou para Ele hoje que você o ama? Se isso pareceu estranho na sua mente, talvez Deus esteja te convidando para estreitar um pouquinho mais o seu relacionamento com Ele. Amar a vinda de Cristo vai muito além de uma experiência, vai muito além de um discurso. É algo que permeia todos os aspectos das minhas ações, dos meus pensamentos, e eu fico repetindo isso aqui para vocês, para tentar transmitir o que está no meu coração. Deus chama uma geração que anda na contramão. Deus chama uma geração para cumprir o seu ministério, e Deus chama sem dúvida uma geração para amar a sua vinda, para que o desejo mais profundo do nosso coração seja a vinda de Cristo. Até porque só a vinda de Cristo vai poder satisfazer os mais profundos e íntimos desejos do nosso coração. Ellen White fala que a volta de Jesus vai compensar toda e qualquer amargura que nós vivemos nesse mundo. E se tem um lugar onde a gente vive a amargura, chama-se planeta Terra. Será que sou só eu que vive a amargura aqui nesse lugar? Olhando para vocês e olhando para as lágrimas de alguns, eu lembro das minhas amarguras. Lembro das pessoas que eu tive que me despedir tão cedo e de maneira tão injusta. Eu lembro da amargura que a gente vive por doenças que vêm de não sei de onde, e elas vão não sei como, e vem outra e chega. Viver nesse mundo é uma constante amargura. Esses dias eu estava conversando com a Esther, né? 2 meses até parece que ela me entendia, mas eu tenho altos papos com ela assim. E em um desses papos eu falei, conversando para ela sobre o céu, sobre missão, né? Falando que ela vai ir para um lugar bem diferente. E eu imaginei ela me fazendo uma pergunta: tá, mas se esse lugar aqui é tão ruim, se é tão difícil, por que você me trouxe para cá? Fiquei assim, né? Ela me fez a pergunta, eu me fazendo naquela confusão mental ali, né? E eu fiquei, olha, boa pergunta, deixa eu pensar. Já entendi. E é o resumo da nossa vida, né? A gente ama tanto aquela coisinha de 57 centímetros que a gente quer amá-la para sempre. E só tem uma maneira de fazer isso: cumprindo a nossa missão. Ficar longe da família não é nada legal. Ir para outra cultura é mais ou menos legal nos primeiros meses, né? Mas a gente tem uma convicção tão forte, tão firme, tão profunda de que é para nós esse chamado, de que Deus nos chama para isso, e de que nós precisamos tomar parte ativa nessa missão, que é menos difícil dizer um até logo aqui, porque a gente vai estar eternamente juntos. Não sei se está conseguindo entender os meus pensamentos aqui, mas para mim isso faz muito sentido, para que nós estejamos juntos para sempre, para que chegue de miséria, chegue de morte, chega de surpresas agradáveis, a gente tem que estar no céu. E a única maneira de estar no céu é tomando parte ativa na missão, não há plano B. Meu desejo é que todos vocês sejam missionários, no seu contexto, aonde Deus está te chamando, seja aqui, seja nos confins da terra, mas que você faça isso por uma motivaçãozinha: o céu. O trio Across vai cantar uma música agora. Essa música que mexe comigo, mexe muito comigo. O nome dessa música é Eu Espero Voltar. E essa música, a primeira estrofe, vocês vão ouvir agora, ela diz: quantas vezes eu já chorei pensando em Cristo, pensando na sua vinda gloriosa, em outro viver. E essa aqui que é a parte que mais me toca: quantas vezes neste mundo nós temos sofrido as amarguras de viver tão longe do lar. As nossas amarguras têm uma razão clara: a gente está muito longe de casa, muito longe de casa.
E para voltar para lá, a gente precisa tomar parte nessa missão. A gente precisa amar a vinda de Cristo. A gente precisa deixar que essa vinda tome conta dos nossos pensamentos, das nossas ações. Essa é a minha oração, e vai ser a minha oração enquanto o trio canta. Quantas vezes já chorei pensando em Cristo, na sua vinda gloriosa em outro viver. Quantas vezes neste mundo temos sofrido seus santos anjos numa nuvem no céu. Está perto e sei que Ele já não demora. Breve o veremos triunfante no lar. Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além desse mundo tão escuro, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero esse dia chegar, quando a luz do viver iluminar todo o ser. Quero então contemplar meu Senhor. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero esse dia chegar. Nada me impedirá de contemplar sua face no dia final. Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além desse mundo tão sofrido, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero esse dia
Amém. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Santo Deus, Pai, o Senhor esteve aqui nessa terra e o Senhor sabe, Pai, das amarguras que a gente vive nesse lugar. Estamos cansados, Senhor, de sofrer, de nos despedirmos de pessoas tão cedo. Estamos cansados de tantas doenças, Pai, de tantos conflitos, de tantos problemas em relacionamentos, problemas diversos, Pai. A gente está cansado disso, Senhor. Nesse momento eu posso imaginar o seu rosto, Pai, se expressando e tentando dizer: eu também estou cansado, eu também quero buscar vocês. Mas nós sabemos, Pai, que para que o Senhor volte, para que nós estejamos para sempre contigo nessa nova terra, Pai, para que a gente desfrute, Pai, desses momentos lindos, Pai, contigo no céu, é necessário que nós sejamos pessoas que andem, Pai, na contramão, que sejamos pessoas que cumprem, Senhor, o seu ministério. Por favor, Pai, desperta em nós aquele dom que o Santo Espírito nos deu, que possamos, Pai, usar nossas paixões, habilidades com propósito espiritual, Pai, para que possamos viver o nosso chamado e cumprir o nosso propósito. Abençoe a sua igreja, Pai, conforte o nosso coração e nos dê a cada dia o desejo, Pai, fortalece esse desejo imenso, Senhor, ardente de Te encontrar nas nuvens dos céus. Nos abençoe no restante desse sábado, é o que nós pedimos, em nome e por amor do Seu Filho Jesus. Amém.